Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos entrar na discussão que está rolando na sociedade em torno da questão do Banco Central aumentar a taxa de juros, manter uma taxa extraordinariamente alta. O que significa isso? Por que tem gente brigando contra? Por que tem gente defendendo? E por que as taxas de juros no Brasil são as maiores do mundo? Nós vamos discutir isso com dois especialistas que eu vou apresentar para vocês agora. O Eduardo Fagnani, ele é economista, ele se formou na USP em economia, é mestre em ciência política pela Unicamp e é doutor em ciências econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. Professor do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, é pesquisador também do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, do CESIT, da Unicamp, e coordenador da rede Plataforma Política Social, uma agenda para o desenvolvimento. Muito obrigado, Edu, por estar aqui mais uma vez com a gente. Quero apresentar também o Ladislau Dobor, que já é conhecido nosso, que tem prestigiado os nossos programas. Ele é economista, ele é doutor em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia. Professor titular da pós-graduação da PUC São Paulo, foi secretário de Negócios Extraordinários da Prefeitura de São Paulo, foi consultor do secretário-geral da ONU e de diversas agências das Nações Unidas, além de governos, municípios e organizações do Sistema S. O Ladislau é uma referência para todos nós, com a produção analítica sobre a economia e a sociedade. Ele é autor e coautor de mais de 40 livros, e o último deles, que eu queria destacar, é Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana. Saiu pela editora Elefante, em São Paulo, no ano passado, 2022. Ladislau, é mais uma vez um prazer contar com você aqui. Aproveitando essas duas pessoas que entendem do assunto, eu queria começar pedindo ao Eduardo Fagnani que explique para a gente, afinal, por que essa polêmica de discussão de juros hoje nos jornais, na televisão? Aparentemente tem uma briga do Lula com o presidente do Banco Central. O que está acontecendo, hein, Eduardo? Bom, obrigado, Silvio, pelo convite. Bom dia a todos, bom dia, Ladislau. Olha, eu acho que o presidente Lula, corretamente, ele colocou a questão dos juros no centro do debate, né? Qual que é a questão? A questão é que os juros no Brasil são abusivos, não há nenhum parâmetro internacional, né, que justifique uma taxa de juros a 13,75. Quando você pega a maior parte dos países desenvolvidos, ou capitalistas centrais, a taxa de juros é negativa, ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação estava em torno de 8%, e a taxa de juros foi subindo em pequenas doses, deve estar em torno de 3,5%, 4%. Quer dizer, a taxa de juros é negativa. Quer dizer, se você aplicar o dinheiro nos Estados Unidos, você vai perder da inflação, né? E mais ou menos é isso que acontece na maior parte dos países sérios. Aqui no Brasil, a inflação está em torno de 6%, a taxa de juros é quase 14%, então você tem um juros real de 8%, 8% acima da inflação. Quer dizer, isso é algo que não tem paralelo, né? A outra questão que se coloca é por que a inflação está tão alta? Porque normalmente por que a taxa de juros é tão alta? Porque o aumento da taxa de juros, ela, na verdade, ela pode ter alguma eficácia, né, quando você tem o que os economistas chamam de inflação de demanda, né? Então, você tem uma situação de
pleno emprego, rendas, salários, etc., etc., e as pessoas estão comprando. Então, tem um excesso de demanda, né? Então os preços sobem. Aí você aumenta a taxa de juros, ela pode ter efeito, né, para refriar essa demanda. E o que nós vemos nessa última subida do Banco Central, da taxa de juros? Né? Que não é inflação de demanda, a inflação tem a ver com o que os economistas chamam de choque de oferta. Quer dizer, com a pandemia, fecharam as fábricas, faltam as cadeias de produção tiveram descontinuidade, faltou produto e aumenta o preço, ou por conta da guerra, em função do aumento, por exemplo, de combustíveis. Não é? Quer dizer, o que um aumento da taxa de juros vai interferir na queda, né, de variáveis que simplesmente a taxa de juros não consegue. Qual o efeito da taxa de juros se o petróleo sobe internacionalmente, tá certo? Se reflete nos preços internos aqui. Então, são muitas as questões que têm que ser debatidas, né? Eu vou deixar aqui algumas questões que talvez a gente volte a debater. Quer dizer, eu acho que nós temos que pensar o que é essa autonomia do Banco Central, porque no Brasil, o Banco Central, além da missão de colocar os juros, a inflação no centro da meta, também tem a missão, né, de pensar na questão do desemprego, e isso não é cumprido. E uma outra questão que eu deixo aqui para a gente debater é o seguinte: até 2014, 2015, a meta de inflação era 4,5%. Então, o Banco Central tinha que fazer a inflação chegar ao centro da meta, 4,5%, com 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo, quer dizer, em termos de 6, 6,5%, estava bom. De lá para cá, eles reduziram a meta de inflação, né? Se eu não me engano, hoje está em 3,5% a meta de inflação, tá certo? Eu pergunto para você, e para todos que estão nos ouvindo, nos últimos 50 anos, quando que a inflação no Brasil foi 3,5%? Nunca, nunca. Quer dizer, uma meta de inflação de 3,5% é absolutamente inviável por razões estruturais da nossa economia, mas se você pegar nos últimos 50 anos, a inflação nunca foi 3,5%. Tá certo? Então, você tem uma meta que é inatingível e, para cumprir essa meta, você tem que manter os juros artificialmente elevados, tá certo? O único momento que a inflação esteve abaixo, que eu me lembro agora, esteve abaixo de 3,5%, foi na pandemia, tá certo? Mas como é que você conseguiu isso? Tá certo? Teve o desemprego foi a 15%, o desemprego foi a 15%, teve uma queda na população, na população ocupada enorme, tá certo? Então, talvez eles estejam querendo isso, quer dizer, para atingir uma taxa de inflação de 3,5%, nós temos que ter uma taxa de desemprego de 15%. Né? Talvez seja esse o objetivo. Enfim, são muitas as incongruências desse sistema de metas de inflação no Brasil. Ótimo. Ladislau, explica para a gente por que essa diferença. O Banco Central Europeu está com 3% de taxa de juro, os Estados Unidos está com 4%, nós estamos com 13,75%. O que está acontecendo? O presidente do Banco Central tem razão? Você está sem som. Desculpe. Hoje a gente chama isso de narrativas, né? Na realidade, você elevar a taxa de juros sobre títulos da dívida pública para 3,75%, com um estoque de dívida da ordem de 7 trilhões, isso significa simplesmente que cada vez que você aumenta de 1% a taxa de juros, são 70 bilhões que vão para onde? Vão para os grandes aplicadores em títulos da dívida pública. Ou seja, o 1% do mais rico, ou o 0,1%, que são os grandes aplicadores, certo? Os bancos, certo? E isso significa... E uma parte da classe média alta que também tem aplicações nos títulos da dívida pública. Isso é simplesmente remuneração, né? Quando você paga juros assim, apareceu um artigo no Valor
do Luque, a pesquisa que ele fez junto com outros, né, que 82% do aumento da dívida pública no Brasil se deve não porque o Estado se endividou para construir estradas, escolas, financiar saúde, coisa do gênero, fazer investimento no país, né? Essencialmente, 82% são simplesmente juros sobre juros. Eles ganham dinheiro com essa dívida, reaplica e vai aumentando o estoque da dívida, né? Na realidade, isso aqui não é econometria, tá? É simples aritmética. Quando você tem esse estoque de dívida, né, de 7 trilhões, você tem 13,75 de juros, ordem de grandeza, estão transferindo, os dados que eu tenho, para este ano, vão transferir entre 600 e 700 bilhões da mão do Estado para os grupos financeiros. Tá? Agora, o que acontece? De onde vem esse dinheiro que vai para esses grupos financeiros? Dos nossos impostos. Quem paga os impostos? Somos nós, né? Então, para você entender a lógica, porque tem lógica isso, e a lógica não é interesse do país, é interesse dos grupos financeiros que fazem aplicação em título da dívida pública. Quando você adquire essa dívida e ela é remunerada, quanto mais ela é remunerada, mais você ganha dinheiro. É tão simples assim. Tá? Então, eu uso a imagem seguinte. Tá? Eu, por exemplo, na minha idade, eu tenho minha poupança no banco, eu coloco no banco. O banco me paga uma merreca, cobra a inflação. O banco pega isso, faz uma aplicação em títulos do governo, que pagam 13,75, certo? E de onde o governo tira dinheiro para pagar esses juros para esses grupos financeiros? Dos impostos. Quem paga os impostos sou eu. Tá? Então, de um bolso eu tirei dinheiro para colocar meu dinheiro nos bancos, de outro bolso, certo? Eu dou para o Estado impostos para ele passar para os grupos financeiros, para os próprios bancos terem o prazer do meu dinheiro. É um sistema de apropriação de recursos públicos por parte de não produtores. É gente que faz o que se chama aplicações financeiras. Eles chamam de investimento, mas não é. Sabe? Em francês fica mais claro, né? Você distingue investissement, construir uma estrada, escola, etc., e placement financier, que é você lidar com papéis, que é o que eles fazem. Certo? Na realidade, com isso, nós perdemos cerca de 6% a 7% da capacidade, 6% a 7% do PIB, né? Em termos de dinheiro que o Estado poderia usar para investir na sociedade e que são drenados pelos grupos financeiros, que, aliás, muitos deles, como o nosso ex-ministro e como o atual presidente do Banco Central, põem uma parte disso em paraísos fiscais, né? Essa é a realidade, tá? Não tem muito mistério. Quer dizer, uma coisa é a narrativa, né? Estamos protegendo a população da inflação, né? O Faniani explicou muito bem, não tem rigorosamente nada a ver com a inflação, porque isso aqui é numa economia sobreaquecida, que você vai elevar essa taxa para pessoas, em vez de investirem ou consumirem, vai colocar o dinheiro ali na reserva em títulos do governo. No Brasil, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, 125 em insegurança alimentar, temos 13 milhões de desempregados, 40 milhões no setor informal tentando se virar. O último ano que a gente cresceu efetivamente na economia é 2013, crescemos 3%. Tá? Essa é a economia. Quando você drena, em vez de gerar investimentos produtivos, você transforma em lucros financeiros, você simplesmente esfria a economia, você paralisa ela, né? Agora, os interesses são esses. Eu acho muito útil, Eduardo, a gente lembrar no tempo que foi criada essa taxa Selic, certo? Ela é aplicada a partir de julho de 96, certo? Ela chegou a 46%. Né? Quer dizer, esse é o nível de dreno, é coisa de cupincha, entende? Então, na realidade, em vez do dinheiro público, e que esse dinheiro é todo nosso, dos nossos impostos, tá? Está sendo repassado para os grupos financeiros através da Selic, com a narrativa de que é para nos proteger da inflação, quando a inflação está na faixa de 5%, 6%. Né? Quer dizer, isso aqui é simplesmente um dreno. Tá? E isso aqui não é da gente dizer de maneira leve, porque eu acompanho os trabalhos
dos grandes economistas hoje. Pega como analisa o Piketty, como analisa o Stiglitz, a Mariana Mazzucato, a Kate Travers e tudo, né? Isso hoje está esparramado no mundo, só que no Brasil é simplesmente muito mais grotesco, né? É uma apropriação indébita. Então, Eduardo, por que é mais grotesco no Brasil, né? Porque eu estou imaginando que se você tem um setor financeiro mais hegemônico, de toda maneira tem um setor industrial que se contrapõe a esse tamanho dos juros. Quer dizer, tem gente que está querendo fazer a economia crescer, né? E como é que você explica que continua assim? Aliás, de uma maneira tão assintosa? Olha, economia política, né, Silvio? O que o Banco Central, esse Banco Central que é autônomo, né, o que se diz independente, quer dizer, se você olhar o perfil das pessoas que estão lá, são pessoas do mercado financeiro, né? Quer dizer, esse é um outro ponto que eu acho que nós temos que discutir. E qual que é a composição de uma direção do Banco Central? Só gente do mercado financeiro? Tá certo? Então, e ele se baseia no quê? Se baseia no chamado Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? As expectativas, basicamente, das agências, dos bancos, das corretoras, da área financeira, né? Então, em parte, vem por aí. Agora, eu queria só tocar num ponto que o Ladislau tocou, quer dizer, quando a gente pega o período 94-2002, né, a taxa de juros no Brasil chegou em vários momentos a 40%. 40%. A média do período é em torno de 28%. O que isso fez? Isso fez com que a dívida pública líquida no Brasil passasse de 30% para 60%. Dobrou a dívida pública em 8 anos. Tá certo? Então, quer dizer, depois, a partir de entre 2003 e 2014, 2013, né, com a redução da taxa de juros, no final dos governos Lula e Dilma, ela estava em torno de 6,5% na média. Tá certo? Você conseguiu de novo reduzir essa relação de 60% para 35%, 34%, 37%. Né? Foram quase 10 anos para você fazer isso. Né? E o que, na verdade, acho que um ponto que é importante, quer dizer, hoje, de novo, essa relação subiu novamente. Né? Quer dizer, então, assim, a narrativa tem uma crise fiscal. Só que o que gera a crise fiscal é a taxa de juros alta. Isso aqui é uma loucura. O Ladislau disse aqui agora, quer dizer, nós gastamos esse ano com juros cerca de 600 bilhões. 600 bilhões, aumentou a dívida pública em 600 bilhões. Quando a gente estava discutindo a PEC da transição, discussões homéricas, jornais dizendo a PEC da gastança, não sei o quê. Quanto que era? 170 bilhões. Para quê? Para combater a fome, a miséria, a farmácia básica, tá certo? Quer dizer, é uma desproporção. É uma desproporção total. Quer dizer, entra a tal da responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Tá certo? Quer dizer, eu acho o seguinte, quer dizer, o sistema de juros, sistema macroeconômico brasileiro é o maior programa de distribuição de renda de pobre para rico que existe no mundo. É o maior sistema de transferência de renda de pobre para rico que existe no mundo. Isso aqui não é almoço grátis, é banquete grátis que não existe em lugar nenhum do mundo. Tá certo? Não há explicação técnica para isso. Tá certo? Eu quero só, para finalizar, colocar um outro ponto, que é o seguinte: esse sistema fiscal, a ideia do tripé macroeconômico, foi inaugurado no Brasil em 1999, 98, 99, tá certo? Com a crise de 2007, 2008,
todos os países do mundo, tá certo? Flexibilizaram esse tripé, flexibilizaram, tá certo? Isso existe desde 2007, 2008. Por exemplo, eu vi ontem o Armínio Fraga dando essa sugestão, mas isso existe desde 2007, 2008, os países já fizeram isso. A ideia é de que é o seguinte, a inflação tem que voltar ao centro da meta, não em um ano. Você pode fazer isso em 2 anos, em 3 anos. Vários países do mundo fazem isso. Tá certo? Ontem o Armínio Fraga deu uma entrevista para Miguel Leitão propondo isso. Tá certo? Mas isso já existe em vários países do mundo desde 2007, 2008. Tá certo? Outra coisa que se faz, você trabalha com o núcleo da inflação. Tá certo? O que é isso? Bom, se o preço da batata, se a cenoura subiu 40%, tá certo? É uma coisa atípica. Eu não posso colocar esses 40% na taxa de inflação. Eu tenho que expurgar certas coisas que são temporárias, tá certo? Então, o que se faz? Núcleo da inflação. Ou seja, o mundo todo que adota essa ideia do Banco Central autônomo, etc. Outro ponto, o Banco Central, o Fed americano, ele tem 2 missões: combater a inflação e olhar para o pleno emprego. O que aconteceu com o Fed americano nos últimos 2 anos? Tá certo? A inflação subindo, mas ele estava olhando o desemprego. Ele não subia a taxa de juros, dizia que ia subir, mas não subia. Quando a situação do mercado de trabalho melhorou, tá certo? Ele começou a subir. Mas subiu de quanto? De 0,5%, 1% para 2%, 3%, tá certo? Não subiu de 2% para 13%, tá certo? Porque se a taxa de juros fosse 8%, ela teria o mesmo efeito de 13%, tá certo? Mas é um custo fiscal muito menor. Quer dizer, então, nós temos sim que discutir essa questão da autonomia do Banco Central, nós temos sim que discutir como é que esse sistema funciona, desde a sua composição, que é só o pessoal do mercado financeiro, tá certo? Até nós temos que ver o que se pratica em outros países do mundo, que já flexibilizaram enormemente desde 2007, 2008, e nós continuamos aqui com o tripé puro sangue, e por isso que nós temos juros reais de 8% ao ano, enquanto os juros, na maior parte dos países civilizados, é negativo. Tá, deixa eu entrar aí, que é o seguinte, a gente tem um presidente do Banco Central, que você falou, a carreira profissional dele é Banco Bozano Simonsen, e depois ele passa 18 anos no Santander, e depois ele vai para a função de presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Né? E os diretores também têm esse perfil. E os diretores também têm esse perfil. Então, é tudo do setor financeiro. Mas, Ladislau, eu queria perguntar uma coisa que, para a gente que é assim, cidadão comum, às vezes a gente não entende, né? O que tem a subida de juros com a vida da gente? Isso não é assunto de empresa, de bolsa de valores? O que o cidadão comum tem que ver com isso? Olha, a conta é, infelizmente, simples. Tá? Quando você eleva a taxa Selic, certo? Significa que você está passando, no caso, tipicamente, 600 bilhões de reais, ou seja, 6% do PIB, em vez de se transformarem em saúde pública, em melhores escolas, em creches, em infraestruturas, etc., saneamento básico, se transforma em lucros financeiros improdutivos. Tá? É o pessoal que maneja dinheiro, é a Faria Lima. Tá? Ou seja, veja que a família depende, em boa parte, tá? 2/3, digamos, depende de ter dinheiro no bolso. Tá? Estou falando da segurança econômica da família. Ou seja, ela tem dinheiro no bolso para pagar o aluguel, pagar o supermercado, essas coisas. O outro terço, né, do bem-estar econômico da família depende, por exemplo, de ter acesso à segurança. Você precisa de segurança, mas você não compra a delegacia, você não compra o hospital, você não compra a escola, você não compra o parque, você não compra o Rio Limpo, o conjunto que a gente chama bens comuns. Tá? Na Europa, a gente chama isso de salário indireto. Tá? Na Europa, tipicamente, quando muito, 60%
do bem-estar econômico da família é dinheiro no bolso e 40% é todos os acessos gratuitos e democráticos para todo mundo. Em Genebra, a cidade rica da Suíça, certo? Você tem grandes piscinas públicas onde as pessoas convivem, então as pessoas do bairro, coisa do gênero. Então, na realidade, você com juros sobre a dívida pública, você priva a população de bens de acesso público, ou bens de consumo coletivo, que a gente chama, ou também chama na Europa de salário indireto, né? O segundo eixo é que, com a elevação de juros para as famílias, tá? Eu peguei o relatório do Banco Central, agora de 27 de janeiro, tá? Estatística monetária de crédito do Banco Central, ali onde está o Neto, certo? Está aqui a média dos juros que a população paga no juro livre, tá? Para pessoa física, 55,8%, a média de 2022, 55,8%. As empresas estão pagando 23,1%. Eu acompanho muito na Europa, né? Na Europa você vai pagar 3, 4, 5% ao ano, né? Eu acho muito simpático a mensagem, né, que o Santander me mandou, colocou simplesmente aqui no meu celular, né? Eu vou ler essa mensagem que vocês veem aqui. Santander, tá? Ladislas, ótima notícia para os momentos de sufoco. A taxa de juros do seu limite de conta caiu para 5,9 A.M. até 31 de 1 de 2023. Isso é algumas semanas atrás, tá? Ou seja, é uma oportunidade, né? Sabe o que é 5,9 A.M. 5,9 ao mês, ou seja, 100% ao ano. Certo? Na França, hoje, para pequeno empréstimo, passou de 9% ao ano, é crime. Tá? Eu peguei o dado na Banque de France. Eles escrevem usura, que é o equivalente de agiotagem, né? Isso aqui é agiotagem. Isso aqui do Santander, que estava ali o executivo, nosso amigo o Neto, certo? Então, você tem um dreno através dos títulos da dívida pública, mas você tem outro dreno através do endividamento das famílias, né? Nós temos um relatório do CNC, né? Conselho Nacional do Comércio, que mostra que 79% das famílias estão enforcadas em dívida, das quais 30% em bancarrota, certo? Você não consegue pagar juros assim. Certo? Uma pessoa faz a compra, saiu agora os dados da NEFAC, as compras a prazo, a massa da população tem que comprar a prazo a geladeira, não vai comprar à vista, certo? Está pagando 89%, praticamente o dobro do que eu pago, porque eu pago à vista, certo? Ou seja, os ricos pagam a metade do que paga o grosso da população. Então, você tem o dreno sobre o título, sobre o dinheiro do governo, que é nosso, que é dos nossos impostos, mas também sobre o dinheiro de empréstimos, crédito para famílias, esse tipo de juro, e o dinheiro que está nos bancos é também dinheiro nosso, dos nossos depósitos, e você tem o dreno para empresas, tá? Porque quando você pega uma taxa de juro para a empresa de 23%, você vai abrir uma empresa a 23%? Eu pego o exemplo chinês. Hoje, a taxa de juros na China é 4,6%. Tá? Você tira 2% de inflação, é um juro real de 2,6%. Tá? Dá para o cara, sabe, pegar um empréstimo, abrir uma empresa, etc. O que acontece quando o cara tem uma oportunidade de tesouro direto a 13,75%? Tá? Ele tem 1 milhão, um cara da classe média, média alta, tal, iria criar uma pequena empresa, enfim, fazer coisas úteis. Ele pensa, para que eu vou me arriscar, né? Para produzir esse sapato ou abrir uma padaria ou o que seja, tá? Eu vou colocar meu dinheiro na taxa Selic, certo? Me paga 13,75%, 8% limpo, né? Descontada a inflação, de mão no bolso, não me dá trabalho. Ou seja, em vez das pessoas investirem na produção, gerarem emprego e produto e imposto, simplesmente eles drenam. Então, nós sofremos esse triplo dreno sobre a dívida pública, com o endividamento das famílias e o endividamento das empresas produtivas. Esse negócio não funciona. Eu, por baixo, né, eu estava, inclusive, discutindo isso com o Eduardo Fariani, mas também com outras pessoas, né, você está bem acima de 20% do PIB,
o equivalente a 20% do PIB que está sendo simplesmente drenado por esses mecanismos. Posso complementar? Só para complementar, mas como é que isso acontece no Brasil e não acontece em outros países, fora daqui? Olha, tem uma dimensão interessante que é o seguinte: como nós tivemos uma hiperinflação, que é quebrada em 94, certo? As pessoas se acostumaram a essas variações e perderam nexos. A taxa Selic é ao ano, certo? Agora, com uma inflação que era 50%, 60% ao mês, os bancos tinham se acostumado, e a população tinha se acostumado, a ver a taxa de juros ao mês. A hiperinflação foi quebrada, mas os bancos continuaram a apresentar a taxa de juros ao mês, e até hoje. Por isso que eles me oferecem 5,9 A.M. certo? E não dão. Então, a taxa de juros no Brasil fica comparável, em números, ao que se apresenta nas estatísticas internacionais, só que as internacionais são todas ao ano, certo? E aqui apresentam ao mês. Agora, eu acho que a razão mais profunda, Silvio, é que no Brasil nunca ninguém teve uma aula sobre como funciona a moeda, cara. Certo? A gente estuda a dona Carlota Joaquina, Dom João VI, coisas importantes, né? Agora, como funciona o cartão de crédito, com que tranquilidade, certo? Os bancos estão cobrando, a média saiu agora, do mês passado, 410% no rotativo do cartão. No Canadá, eu verifiquei, 11% ao ano. Aqui, 410%. Certo? Na realidade, nós temos uma desinformação e um trabalho de narrativa muito sólido, que o Eduardo referia, por parte dos grupos da Faria Lima, dos banqueiros, do próprio Campos Neto, né? Não porque temos que proteger a população da inflação, porque temos que equilibrar as contas, né? E, meu Deus, o déficit. Gente, veja bem, só essa parte do que se transfere, tá, através da dívida pública, vamos pegar 600 bi, 6% do PIB. Vocês lembram que a grande luta que foi a PEC da transição? 145 bi, 1,5% do PIB. Meu Deus, o déficit. Agora os caras puxam, só nisso aqui, puxam 6%, certo? E vai para a gente improdutiva, quando o 145 bi era para tirar a gente da miséria. Quer dizer, o grau de deformação e a falsidade que está nessas narrativas se baseia na dificuldade das pessoas entenderem os mecanismos econômicos. Porque quando você fazia o dreno da pessoa através do salário, é uma coisa, mas através dos mecanismos financeiros, as pessoas não entendem. Tá. Então vamos entrar na narrativa, né, Eduardo? Quer dizer, por que essa narrativa convence? Por que não está todo mundo revoltado? Bom, a narrativa quer dizer, nós temos uma grande imprensa que reproduz essa narrativa, né? Quer dizer, a narrativa ela é tão absurda que a última que eu tenho visto, que me deixa absolutamente indignado, é que manter a taxa de juros alta é bom para o pobre, né? Porque a taxa de juros alta mantém a inflação baixa, né? E que se você reduzir a taxa de juros, a inflação pode subir, né? E, portanto, manter a taxa de juros alta é bom para o pobre, tá certo? Essa é a última narrativa que a gente vê todo dia nos jornais. Quer dizer, como é que como é que eu posso transferir 600 bilhões para o banco, para os bancos, para os rentistas, etc., tá certo? E para aprovar 145 bilhões para combater a fome é uma gritaria, tá certo? E essa transferência de 600 bilhões para os bancos é bom para os pobres. Eu não consigo entender essa lógica, mas é o que está aí. Está aí. A outra narrativa. O Brasil está à beira de uma crise fiscal, o que não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Eu vou te dizer quando que o Brasil estava à beira de uma crise fiscal. 2012. Tá certo? 2002. O que aconteceu em 2002? Nós tínhamos 18 bilhões de dólares de reserva externa. Devíamos para o Fundo Monetário Internacional, devíamos, a nossa dívida externa era brutal.
Qual que é a situação do Brasil hoje? Reservas de 370 bilhões de dólares. Tá certo? O Brasil é credor em moedas internacionais. Isso nunca aconteceu na história. Tá certo? A nossa dívida interna era 60% do PIB. Tá certo? Caiu para 33%, 34%, agora deve estar em torno de 50%. Tá certo? O Brasil, além de ter reservas, a dívida bruta em torno de 70%. A maior parte dos países desenvolvidos, a dívida pública, a bruta, em média, é o dobro disso. Nós estamos em linha com os emergentes e temos 360 bilhões de reservas internacionais. Tá certo? Nós devemos em real, nós não devemos em dólar. Tá certo? Nós podemos pagar com a nossa própria moeda. Então, é uma narrativa que está aí, tá claro? E a gente tem que assistir passivamente esse tipo de coisa. Né? Mas, respondendo um pouco a pergunta sua anterior, quer dizer, eu acho, só para encaminhar uma questão, Silvio, por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Do meu ponto de vista, nós temos que pensar, o Banco Central é só uma parte disso. Tá certo? Talvez a parte mais importante. Mas nós fizemos, em 99, um negócio chamado tripé macroeconômico. Certo? Tripé macroeconômico. Que depois, a partir de 2007, 2008, como eu disse, a maior parte dos países flexibilizou totalmente. E nós continuamos com aquele tripé puro sangue de 1999. Tá certo? O que é o tripé macroeconômico? O tripé macroeconômico é o seguinte: você tem que ter uma meta de inflação. Tá certo? Se a inflação sobe, o Banco Central tem que agir. Então, é a ideia do Banco Central independente. O Banco Central tem que agir. Como é que ele age? Ele só tem um mecanismo para agir quando a inflação sobe, que é aumentar a taxa de juros. Seja inflação de demanda, seja choque de oferta, seja o que for. Tá certo? Então, tem a meta de inflação. A única medida se tem inflação, se a batata cresceu, se a cenoura cresceu, isso impacta na inflação, você tem que aumentar a taxa de juros. Né? E aí você tem que fazer o quê? Superávit primário. Né? Você tem que economizar despesas não financeiras, né, para você pagar uma parte dos juros. Né? Então, tem todo essa ideia do tripé macroeconômico. Quer dizer, aí, quando você sobe a taxa de juros, o que acontece? O serviço da dívida aumenta, a relação dívida-PIB sobe. Aí você tem que fazer mais superávit primário. Tá certo? Então, eu acho que essa discussão que, muito corretamente, o Lula coloca é uma oportunidade para a gente discutir essas inconsistências do regime macroeconômico brasileiro. Olhar o que os outros países fizeram, como é que os outros países flexibilizaram. Porque a questão que você colocou para o Ladislau, por que isso afeta a vida das pessoas? Afeta a vida das pessoas porque nós estamos numa recessão, nós estamos num baixo crescimento há 10 anos, 8 anos. Tá certo? Nós só vamos resolver o problema da fome, o problema da miséria, etc., se a economia crescer, se gerar emprego, se gerar renda. Certo? E como é que faz para a economia crescer? Primeiro, você tem que investir. Uma das formas de fazer a economia crescer é investimento. Agora, como é que você faz? O banco pega o dinheiro, o nosso dinheiro do poupador, paga CDI, que é a Selic, mas ele vai emprestar 20%, 30% para o empresário, ou vai emprestar 100%, 150% para o consumidor. Quer dizer, como é que você pode, um cara com 30% ao ano de juros, vai poder investir? Não tem como investir, tá certo? Por outro lado, a outra forma de você fazer a economia crescer é fazer com que as pessoas tenham renda. Né? Para ter renda, tem que ter emprego, a economia tem que crescer, tá certo? E também não pode pegar essa transferência de renda do salário para o cartão de crédito, por exemplo, ou para o cheque especial. Então, está tudo errado. Quer dizer, nós não vamos crescer, nós não vamos crescer, nós não vamos gerar emprego, tá certo? Nós não vamos sair dessa questão fiscal complicada, porque uma forma de você sair dessa questão fiscal complicada é crescimento da receita. A receita, para crescer,
a economia tem que crescer. Né? Então, é uma espada que o Banco Central coloca, tá certo? Botando em risco todo o programa de governo que foi vencedor nas urnas. Né? Na verdade, o Banco Central é independente de quem? Independente da sociedade. Deixa eu pegar esse tema no seguinte sentido, né? Quer dizer, eu tenho problemas em admitir que as economias têm que crescer, porque nós esgotamos os recursos do planeta já, né? Quer dizer, é um modelo capitalista que destrói a natureza, que promove a desigualdade e tudo mais. Mas esse argumento de que a economia precisa crescer não mexe na questão da redistribuição, né? Quer dizer, nós poderíamos ter uma situação melhor de vida para todo mundo se esses 600 bilhões fossem divididos em outros programas sociais, né? Não precisava ter mais 5% de PIB, né? Quer dizer, então, uma das questões que eu queria colocar aliás, eu queria colocar para os dois, né? Quer dizer, é essa. Por que nós precisamos crescer? Existe outro caminho? A outra questão é a seguinte, quer dizer, você falou muito bem, Eduardo, que o Banco Central é um dos componentes de uma política econômica. Mas nós temos outros. Nós temos, por exemplo, a política do BNDES, nós temos os bancos públicos, nós temos as estatais. Quer dizer, nós temos outros instrumentos que permitem a regulação da política econômica, não é? Ou o estímulo para cuidar, enfim, quer dizer, de setores mais estratégicos, onde o governo pode botar uma orientação que permita a reordenação dos fatores econômicos para ser positivo para a população, né? Quer dizer, eu entendo essa história da autonomia do Banco Central como uma reivindicação do setor financeiro controlar o Banco Central em seu favor. Não é outra coisa, não tem autonomia nenhuma. É uma dependência do setor financeiro. Então, essa é a questão que eu queria colocar. Agora, de lado disso, eu li que o governo Bolsonaro tirou 65 bilhões de dólares das nossas reservas internacionais para injetar no final da campanha do Bolsonaro para presidente em programas sociais para poder viabilizar a eleição dele. Esses 65 bilhões de dólares teriam que ter a anuência do Banco Central. Isso aí é responsabilidade do Campos Neto de ter liberado essa grana? Pode liberar essa grana assim, sem passar pelo Congresso, sem nada? Então, são as duas questões que eu queria colocar para vocês. Ladislau, você quer começar? Tudo bem. Eu queria ler um trecho aqui, o artigo 192 da Constituição. O sistema financeiro nacional será estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Tá? É o que sobrou. Tá? Porque, a pedido dos bancos, foi feita uma emenda constitucional que, em 2003, tirou o artigo 192, ficou só essa parte que eu li aqui. Portanto, tudo que eles estão fazendo, tá? Se apropriando de dinheiro que é da população para enriquecer e não para desenvolvimento equilibrado do país e interesse da coletividade, é simplesmente ilegal, tá? Em termos constitucionais. A parte que saiu do artigo 192, que é muito interessante, né? Que estava escrito: a taxa de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. Tá? A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punido em todas suas modalidades nos termos que a lei determinou. A lei não determinou nada e os bancos, sem precisar convocar uma constituinte, simplesmente mandaram tirar, porque grande parte do sistema dos deputados, dos senadores, dos jornais, etc., tem aplicações financeiras e tem interesse. Né? A base legal do que estão fazendo é nula, simplesmente. Certo? É uma expropriação. Agora, o ponto do crescer coloca uma coisa essencial que você acompanha, né? Que é, por exemplo, são os trabalhos de tantas revisões do PIB,
né? Porque o PIB simplesmente mede a velocidade de uso de recursos. Não diz o que a gente produz, para quem, com que impactos ambientais, nada disso. Certo? Então, a gente tem que ir para uma contabilidade em função dos problemas-chave. Peguem a Kate Raworth, aquela coisa, a economia Donut, que saiu no Brasil, que explica muito bem as novas formas de contabilidade. Você tem os trabalhos do Fitoussi, do Amartya Sen, do Stiglitz. Está Deus e o mundo trabalhando com isso. Vão parar de correr atrás do PIB. Crescer. Eu vou para 25 de março, você vai encontrar milhões de toneladas de bugigangas, de plástico, de coisinhas de utilidade pequena ou nula. Certo? Na realidade, a gente tem que pensar o que a gente... A base material do bem-estar da família não é uma coisa enorme, são coisas básicas. Tanto assim que o rico, depois que enriqueceu, a partir de um certo nível, certo? Não melhora a felicidade dele, a vida dele, coisa do gênero. Certo? Na realidade, nós precisamos assegurar o básico para todo mundo. Em torno disso se coloca o problema-chave do Brasil, que é a desigualdade. Essa é o grande dilema, o grande desafio estrutural. Tá? Porque com essa concentração que nós temos, que aparece inclusive nos dados da Oxfam, agora em Davos, né, é só tirar alguns porcentos dos bilionários, certo? Para assegurar o bem-estar geral das famílias. Eu faço uma conta ridiculamente simples. Tá? Eu pego os 10 trilhões do PIB, que deve dar mais ou menos, quando sair os números, em torno de 10 tri. Né? Do PIB mundial. Os 10 trilhões de reais do PIB. Tá? Dividido pela população, 215 milhões, vai dar mais ou menos 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz anualmente de bens e serviços vai dar isso. Aí as pessoas me dizem, não, Ladislau, tem que trabalhar não com o produto interno bruto, mas com a renda nacional líquida e tal. Eu acompanhei todos os trabalhos aí com os tigres, essa coisa. Não muda nada. Eu trabalhei em países africanos onde realmente você não tem os recursos. O Brasil não. O Brasil está sendo treinado. Quer dizer, quando você pensa um negócio que a gente tem 33 milhões passando fome, e que na última safra, só de grãos, nós produzimos mais de 4 quilos por pessoa por dia, você divide a safra pela população. Ou seja, nosso problema não é econômico, nosso problema é de gestão política e social. Entende? O dinheiro está indo dos recursos públicos para a Faria Lima, está indo para os grandes bancos através do endividamento das famílias, está indo também para os grandes bancos através do endividamento das empresas. Isso aqui está paralisado, não tem como. E como disse o Eduardo, quer dizer, é o oitavo, eu calculo já que é o 10º ano que a gente está parado, né? O último ano que a gente cresceu foi 2013. Né? Quer dizer, na realidade, a gente tem que pensar não só que o problema é crescer, mas o que a gente produz, para quem e com que impactos ambientais. Esse é o dilema da reorientação geral do enfoque da economia. Isso são dilemas políticos e de organização social, de gestão. Não é problema de pobreza. O Brasil não é um país pobre. Eduardo. Bom, duas questões. Né? Você mencionou, bom, mas não tem só o BNDES, não tem só o Banco Central, tem o BNDES, o Banco Público, as políticas fiscais, etc. O problema é que o BNDES depende da taxa de juros. Você depende da Selic, né? Quer dizer, a TJL, ela é referenciada em grande parte na Selic. Quer dizer, então, com essa taxa de juros, fica difícil até para o BNDES emprestar. Certo? Os outros bancos também. Né? Que eu ouvi o Mercadante dizendo que está tentando conversar com os bancos para criar uma taxa de juros mais baixa para os microempresários, etc. Não sei como é que está essa negociação. Mas a Selic se reflete também no custo dos empréstimos, tanto do BNDES como dos bancos públicos. Outra questão é a seguinte, Silvio, eu falei que nós temos que discutir, a discussão mais geral são as inconsistências do modelo macroeconômico brasileiro, eu falei do tripé econômico, mas olha só que interessante esse processo de captura, tá certo? O que se fez? Se fez assim, olha, política monetária, o Banco Central cuida. O Banco Central é autônomo e é dirigido pelo mercado. Aqui nós que cuidamos.
Vocês cuidam da política fiscal, tá certo? Que já é uma loucura, porque não dá para você fazer política fiscal vai para um lado e a monetária vai para o outro, mais ou menos. Mas vocês cuidam por fiscal. O governo cuida da política fiscal. Só que aí eu faço o seguinte, eu faço um monte de amarras, tá certo? Eu faço a lei de responsabilidade fiscal, eu faço metas de superávit primário, eu faço o teto dos gastos, tá certo? Então, assim, na verdade, você tem uma macroeconomia que está presa com amarras, né? Isso aqui eu me pergunto assim, você pega toda a discussão das políticas keynesianas, anticíclicas do pós-guerra, etc. É impossível você fazer políticas anticíclicas no Brasil, seja porque a política monetária é um banco central que age da forma que nós estamos vendo já há muito tempo, né? E na ponta da política fiscal você tem amarras que impedem isso. A segunda questão é a questão do crescimento. Eu entendo o que você está querendo dizer, e aí nós temos que pensar em 2 pontos, né? O primeiro é o seguinte, é um ponto que é complexo, mas eu te digo o seguinte, olha, a população economicamente ativa são 100 milhões de pessoas. Desses 100 milhões de pessoas, cerca de 50 ou 60 ou está desempregada ou está em ocupação precária, em plataformas, por conta própria, etc. Tá certo? Com baixos salários, segurança. Quer dizer, como é que eu formalizo? Como é que eu reduzo o desemprego e como é que eu transfiro as pessoas de ocupações informais para ocupações de melhor qualidade? Não há alternativa se não tiver o crescimento. Tá certo? Segundo ponto, isso pode ser um motor do crescimento, como já foi feito. Se as pessoas têm mais dinheiro, elas podem comprar, ativam o mercado interno, aquela coisa toda que a gente já viu. E que a técnica está dizendo que nós temos mais 1 minuto, Edu. Tá. O tempo passou. Tá, então, só terminando é o seguinte, então eu acho que tem essa questão do crescimento. Agora, o que está na diretriz do governo do Lula, tá certo, é o seguinte, nós temos que fazer o que a Mariana Mazzucato fala, a questão das missões ambientais e sociais. Você tem que ter um investimento que faça, por exemplo, a transição ambiental, tá certo? Um outro tipo de coisa, um exemplo que é mais fácil as pessoas perceberem, é o complexo industrial da saúde. Quer dizer, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, tem uma demanda enorme de medicamentos, de esparadrapo, de tudo que você pode imaginar. Por que nós não produzimos isso aqui dentro? Tá certo? Essa é uma forma de você crescer, se industrializar, né, através dessas ideias das missões sociais e ambientais. Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito ao Ladislau Dobor, ao professor Eduardo Fagnani, pela conversa que nós tivemos, que ajuda a esclarecer um pouco essa situação. Convidar todos os nossos leitores e assistentes a acompanhar o último livro lançado pelo Ladislau Dobor, Resgatar a Função Social da Economia, porque ele também entra nesses temas que nós estamos discutindo agora, de uma maneira brilhante, muito clara, muito didática. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.